Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos, eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente estar aqui para mais um vídeo no nosso canal e também para a nossa plataforma EAD, o Método X Emocional e também a gestão da emoção, né? Estamos iniciando hoje um conteúdo extremamente relevante, onde nós vamos falar sobre uma série sobre o narcisismo, né? A gente vai conhecer agora, dentro da nossa metodologia, um pouco mais sobre as atitudes, por exemplo, do que é um narcisista. Então, na nossa plataforma EAD, a gente tem aulas completas, por exemplo, sobre o narcisismo, e agora aqui eu vou trazer algumas pequenas explanações para que você possa entender um pouco mais em relação a isso. Gente, hoje nós vamos falar sobre narcisista e o tratamento de silêncio, ok? Bom, você vai ver, por exemplo, que por diversas vezes você vai ver pessoas passando relacionamentos tóxicos por falta de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é justamente isso, é a pessoa ter essa falta, porque o autoconhecimento te livra, te liberta, por exemplo, das mãos de um narcisista. Lembrando, por exemplo, que o narcisista não significa exatamente que seja a figura homem, mas sim você entender que na figura mulher também existem pessoas, né, que estão ali enquadrados, por exemplo, no narcisismo. Para quem não conhece ainda em relação ao narcisismo, a gente sabe de um conto que tem diversas ramificações desse conto, mas o principal dele, aqui abreviando e rapidamente, é você entender o seguinte: um belo homem com um nome chamado Narciso, ele tinha na sua mentalidade que ele era uma pessoa muito especial, muito bonita, e ele esnobava todas e qualquer mulher que estava próximo dele. Um dia, sentado ao lago, ele começa a se olhar para o lago, ver a sua imagem refletida ali, e se apaixona-se por si mesmo, debruçando-se e caindo nesse lago, morrendo e após o afogamento de tanto estar ali se admirando. Então, rapidamente, existem outros tipos de contos, com outras versões, mas eu quero colocar aqui. Então, o que significa, então, o narcisista, né? Ou a narcisista? Significa uma pessoa que tem uma autoadmiração, uma pessoa, por exemplo, que se coloca acima das outras, e a tendência é que o narcisista venha buscar, né, e atrair uma pessoa, uma mulher ou um homem, né, que vão estar na esfera, por exemplo, de codependência emocional. Para quem nos acompanha aqui no Método X Emocional, sabe, por exemplo, que eu já falei diversas vezes sobre codependência, sobre narcisismo, sobre todas essas áreas. Então, olha só, é natural, por exemplo, que a atração, a lei da atração é o codependente buscar, né, porque a pessoa com a esfera da codependência já está ali pronta, por exemplo, para se entregar no relacionamento de toda e qualquer forma, abandonando família, abandonando amigo, abandonando trabalho e tudo, para viver em prol, por exemplo, do narcisista. Buscando o quê? Uma validação, receber uma validação. Então, essa pessoa normalmente não consegue colocar limite nas relações e acaba passando por toda essa situação, principalmente depois sofrendo com o mesmo. Já o narcisista, ele suga tudo que pode do codependente, mas também tem um buraco emocional aonde ele também não vai estar suprido. Por quê? Porque ele vai estar sempre querendo ter a autoafirmação de si mesmo. Muitas pessoas falam, por exemplo, que o narcisista ele é uma pessoa com um ego nas alturas. Ok, mas eu entendo, diante de tantos estudos, que o narcisista ele cria a sua fama, por exemplo, de muito conquistador, ou conquistadora, de falar as coisas certas, de externar para todo mundo, por exemplo, como a melhor pessoa possível, inclusive os seus familiares ficarem em dúvida, por exemplo, se essa pessoa realmente é tudo aquilo que o codependente, depois de estar com os seus olhos abertos, está falando que ela fez, e as pessoas ainda são capazes de ficar até contra elas. Bom, diante disso, o que eu quero colocar para você aqui é que o narcisista ele tem um buraco emocional. Ele, na verdade, ele tem uma grande baixa autoestima porque ele precisa diariamente ou em questão de tempos, ele necessita, por exemplo, de uma aprovação, uma validação e uma aceitação. É só você analisar que o narcisista, quando ele vai nas suas famosas presas, por exemplo, que já estão vacinadas contra o narcisista e não o colocam, por exemplo, num pedestal, esse narcisista ele sai desse local e começa a procurar uma famosa outra vítima codependente da situação. Então,
Nesse sentido, a gente consegue entender um pouco mais sobre como é que funciona a mentalidade do narcisista. Então, diante disso, gente, eu quero colocar algo extremamente relevante. O narcisista e o tratamento de silêncio está baseado, por exemplo, e muitas vezes você analisar, e eu vou te pedir respeitosamente, porque eu sou uma pessoa, eu sou um coach emocional, eu sou terapeuta emocional, então eu tenho muita empatia em relação a esse assunto, e na maioria das vezes, dos meus clientes, eu estou trabalhando uma reprogramação de crenças emocionais. Então, nós temos um treinamento chamado imunidade conjugal, então você já imagina o grau, por exemplo, que eu tenho de respeito em relação ao mesmo. Mas, se você considerar, por exemplo, quando você está adestrando um cachorro, aonde você coloca um pouco de alimento e você espera a manifestação do cachorro e depois você retira, e somente após ele fazer aquilo que você quer que ele faça, você vai estar realmente colocando a comida. Tipo, eu estou colocando a comida aqui para ele. Se ele não comeu, ó, eu digo, come. E ele não comeu, eu tiro e deixo ele passando, né, uma certa fome, até para que ele entenda numa próxima vez que eu for colocando o prato ali com a ração, para que eu possa estar dizendo come e ele vai lá e come, porque senão ele sabe, por exemplo, que vai ficar sem. Bom, respeitosamente, o narcisista ou a narcisista faz a mesma coisa, por exemplo, com a pessoa num estado de codependência. Então, olha só, por vezes, quando o narcisista está ali e agora ele entende, por exemplo, que a pessoa codependente passou dos limites ou fez algo, por exemplo, que ele não gostou ou que ela não gostou, o narcisista normalmente aplica a lei do silêncio. E na lei do silêncio, ele fica ou ela fica naquela neutralidade, se afastando fisicamente ou se afastando emocionalmente e por vezes até mesmo buscando ali aquele choque de realidade, ou seja, está colocando para você o seguinte: ei, você fez algo que eu não gostei e agora eu estou te doutrinando. Então a outra pessoa que está num nível de codependência, a outra pessoa fica tão apavorada que ela fica pensando: meu Deus, o que eu fiz? O que eu desagradei essa pessoa? Entende? Ah, mas eu coloquei a roupa que não era para colocar, eu não atendi o telefone na hora certa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, o que eu estou fazendo? E aí, quando simplesmente o narcisista olha e diz o seguinte: chegou o momento, acabou o tratamento agora, eu vou lá, eu vou fingir que nada aconteceu, vou buscar uma questão no sexo e vou dar o melhor sexo possível para essa pessoa, para o quê? Para ela entender o seguinte: olha só, passou, né? Eu te perdoei, eu agora quebrei o meu orgulho e agora eu estou aqui com você de novo, mas eu estou te dando uma chance novamente. Então a pessoa codependente, ela fica entendendo o seguinte: nossa, ela me deu uma chance novamente agora, porque essa pessoa realmente ela é de palavra, mas ela realmente me ama porque ela quebrou o orgulho e agora voltou. Na verdade, não. Na verdade, o narcisista, ele só sentiu a vontade de sugar novamente aquilo que ele pode sugar, ou numa questão sexual, ou numa questão de comportamento, enfim. Por quê? Porque o narcisista, ele é um passo antes, por exemplo, do psicopata. Então analisa, né? A maioria das vezes é diagnosticado que todo psicopata é um narcisista, mas agora não significa que o narcisista seja um psicopata. Então é muito próximo essa linha, mas eu quero que você entenda o seguinte: a lei, o tratamento de silêncio é simplesmente essa pessoa se emburra e não quer conversar com ninguém, não quer explanar, não quer trocar uma ideia, simplesmente porque você fez algo, por exemplo, que não deveria ter feito. E aí a sua culpabilidade vai estar tão grande, tão enorme em relação a isso, que você vai ficar espantada em relação ao mesmo. Então, diante disso, é muito importante você entender, porque você está passando por um tratamento de choque. Você está passando por um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, aonde essa pessoa está fechada, justamente por quê? Porque ela está te doutrinando. Ela está, entre aspas, e respeitosamente, você vê no meu tom de voz, o jeito de falar, mas ela está te adestrando. Então é muito importante você entender que você precisa fugir do conceito, né, do narcisista. Então, olha só, outra situação. O narcisista coloca normalmente que quando ele vai embora, ele não volta mais. Então isso te dá uma segurança, por exemplo, não vai falar com o ex de forma alguma porque foi embora, ele cortou o limite e agora eu preciso andar pisando em ovos porque senão
a narcisista ou o narcisista, se ele realmente ou ela realmente sair do nosso relacionamento, eu não vou ter chance alguma. Então eu preciso dar tudo que eu posso para manter esse relacionamento, porque eu sei que eu estou caminhando em cima de um muro e esse muro pode cair para um lado ou para o outro e eu perder essa pessoa que eu amo tanto. Então, a pessoa normalmente ela vai estar agora num processo, tá? Que ela perdeu, por exemplo, o seu espaço, ela perdeu a sua autonomia, a sua identidade, porque agora ela vive direcionada para essa pessoa. Então, na maioria das vezes você vai entender o seguinte, olha só, essa pessoa agora está, eu estou lendo aqui, ó, você vai estar num tratamento tão doloroso. Por quê? Por causa das suas imagens mentais que você adquiriu desde a infância. Por isso, nós aqui, na nossa metodologia de reprogramação de crenças, o método X emocional, nós mapeamos o seu estado atual e elevamos você para a sua visão de futuro. Mas para isso, primeiramente, nós ressignificamos os seus pensamentos que você absorveu e generalizou desde a sua criança interior ferida. Na maioria das vezes, por exemplo, se você tem um pai que a vida inteira você viu ele traindo a sua mãe, a tendência é que você entenda no seu cérebro já uma interpretação, uma associação homem e a interpretação, todos os homens traem. E aí está a questão da generalização nessa situação. Por quê? Porque você já sintoniza, por exemplo, um homem no relacionamento que vai te trair. Por quê? Porque você vai estar num looping, uma compulsão à repetição desses hábitos, porque você vai fazer com que o seu cérebro prove para você que você está certo. Então, diante disso, a sintonia, a vibração que você tem para encontrar uma pessoa num estado de codependência é você encontrar normalmente um narcisista ou a narcisista que esteja passando por isso. Faz sentido para você? Então, nós aqui no Método X Emocional, aqui dentro do Instituto Nine Coach do Brasil, nós somos perito em estar agora derrubando a sua criança interior ferida e junto com a sua ajuda, sim, porque ninguém consegue mudar ninguém sem a ajuda do mesmo. Então, junto com a sua ajuda, você colocando em prática, nós estamos aqui num período de 4 meses com aulas semanais, aproximadamente de 2 horas, onde eu sou seu coach, vou pegar na sua mão e vou te ajudar a sair desse estado de codependência emocional para que você venha se livrar, por exemplo, das mãos de um narcisista ou da narcisista, então, em sua vida, para que você possa entender, ressignificando os seus pensamentos, que um relacionamento ele não é baseado em imagens mentais tóxicas, em brigas, em comando, quem é o narcisista e quem é o codependente, mas sim entender o seguinte, um relacionamento são duas pessoas caminhando para uma visão de futuro maravilhosa, respeitando os seus limites e ajudando um ao outro com um pensamento mútuo. Por isso, nós estamos aqui com ênfase para lhe ajudar a reprogramar as suas crenças emocionais. Diante disso também, eu criei uma plataforma EAD, o Método X Emocional, com mais de 130 videoaulas, gente. Mais de 130 videoaulas onde eu estou gravando, assim como eu estou gravando aqui, trazendo conteúdos maravilhosos para que você venha agora crescer e triunfar na sua vida emocional. Você merece um relacionamento abundante e uma vida emocional para cima. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.